o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus, que a levou a concluir a sua existência de uma forma autenticamente cristã, como fruto maduro do Evangelho na história desta existência, que é, portanto, a santidade, é um caminho maravilhoso, um itinerário crescente, porque ninguém se santifica de um dia para o outro. A santidade é um processo que não tem a ver muito pouco com aquilo que fazemos, mas que tem a ver muito com aquilo que nós nos dispomos a receber da graça de Deus. Teresinha bem explicita na sua existência que aquilo que ela se tornou ao longo da sua vida como processo, ela se tornou como dócil criatura nas mãos do Pai, que a moldava pelo seu Espírito Santo, para que ela pudesse ser aquela que ela chamava a esposa amada de seu amado esposo, Jesus. Durante estes dias em que tivemos o privilégio de acompanhar as relíquias de Santa Teresinha na Paróquia São Bento e no Hospital Madre Teresa, pudemos lá meditar sobre as virtudes teologais da fé na Paróquia São Bento e da esperança no Hospital Madre Teresa. Hoje eu gostaria de concluir esta tríplice reflexão falando sobre aquele que é o sentido maior da sua existência e também do nosso, porque o fruto da fé é a caridade, é o amor-doação, é o amor ágape. E a esperança, que sentido teria se ela não estivesse ancorada na fé em Jesus Cristo e fosse alimentada por aquilo que a caridade faz com o coração do cristão e com suas ações neste mundo? Teresinha entendeu algo fundamental no alto de uma juventude plenamente amadurecida, que a misericórdia é aquele cerne ao qual ela haveria de dedicar todo o seu ser. A palavra misericórdia, embora esteja decantada em sentidos vários em muitos dicionários, e talvez isso nos confunda muitas vezes no que significa ser misericordioso, deveria receber aqui hoje uma pontuação. Se vamos a um dicionário sério, etimológico, que busca entender a origem do termo, poderíamos dizer que misericórdia é a benevolência que alguém demonstra diante da miséria alheia. Isso já classifica claramente, com precisão, o que significa ser misericordioso. Ser misericordioso é revelar no seu dia a dia a imagem e semelhança daquele que é misericordioso por excelência, daquele que, mesmo convivendo com a nossa fraqueza, com as nossas misérias, com as nossas inconsistências, com as nossas incongruências, não nos cobra, não nos exige um passo além daquele que sejamos capazes de dar, mas nos ama como somos, porque é benevolente, misericordioso diante da nossa fraqueza. Mas entendamos bem, Ele não nos ama como somos e estagna o seu amar nesta colocação. Ele nos ama como somos, nos aceita como somos, mas o seu amor, pela natureza do seu amor criativo, transformador, faz com que nós melhoremos, com que nós nos convertamos, com que nós nos transformemos. De fato, sabemos que as realidades marcadas pela educação, pela pedagogia, pela didática, até pela correção que admoesta nesta vida, quando elas estão enquadradas na moldura do amor, elas são recebidas numa outra perspectiva. E são elas que transformam,
São elas que geram vida nova e são elas que abrem horizontes. A admoestação pela admoestação, a correção pela correção, sem o amor, pode nada mais ser que o colocar para fora uma dificuldade que é do sujeito que a expõe. E que na incongruência das suas emoções, diante da dificuldade, do limite, da fraqueza do outro, lança sobre um outro um peso que ele mesmo tão pouco é capaz de carregar. Quando Teresinha se deu conta da maravilha desse conceito, ela foi plenamente iluminada pela graça de Deus, porque rapidamente ela percebeu e abraçou esta ideia, já que Deus é misericordioso, e todo aquele que é misericordioso se inclina, se compadece com benevolência e generosidade diante daquele que é fraco, quero ser fraca. Vou me fazer criança. Serei frágil, porque assim Ele me amará sempre, porque Ele é misericordioso. E me amando, Ele me aceitará como eu sou, apesar das minhas fragilidades e limites. E mesmo assim, com este amor, nas minhas limitações, Ele me ajudará a ser quem eu preciso ser, santa, e chegar aonde eu quero um dia chegar, ao céu. Eu penso que isso é genial, quando ela teve essa intuição. É uma intuição iluminadora, de quem fez concretamente na sua existência a experiência do que significa a misericórdia de Deus com concretude. E a realizou depois. Por quê? Porque a partir do momento que alguém faz essa experiência, eu não tenho dúvidas. Não existe outro fruto de alguém que fez a experiência da misericórdia que se tornar misericordioso. E quando nós nos damos conta disso, quando diante da fraqueza do outro, do limite do outro, da fragilidade do outro, até da inconsistência do outro, de quem esperávamos X e não veio aquele X, veio Y, nós não revidamos, nós não somos alimentados pelo desejo de vingança, nós não queremos suprimir o outro, nós não queremos ser violentos com o outro, nós nos colocamos no lugar do outro. Isso não significa que não o corrigiremos, isso não significa que não o ajudaremos a repensar sua postura, isso não significa que não nos colocaremos à disposição para com ele ou com ela abrir novos caminhos para que o horizonte da maturidade possa ser vislumbrado. Não significa isso. Nós falaremos, nós nos colocaremos do lado, nós até corrigiremos, mas a nossa correção, a nossa fala, a nossa postura será marcada pela delicadeza de quem se coloca no lugar do outro, que por fragilidade não dá conta de agir diversamente. Quando eu entendo que Deus é assim, o tempo todo conosco, eu não posso deixar de me inclinar diante de uma jovem que, falecida aos 24 anos, entendeu isso que muitos de nós, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, não entendemos. E corremos um sério risco de morrer nesta vida e à beira da morte, morremos como vítimas, reclamando, nos sentindo injustiçados porque o outro não nos pediu desculpas, porque o outro não veio nos pedir perdão, porque o outro não nos deu aquilo que nós achávamos que era de direito, porque o outro nos traiu, porque o outro nos feriu, porque o outro ocupou um lugar que nós achávamos que era nosso, porque o outro recebeu uma herança do nosso pai, que segundo o nosso coração deveria ser nossa, e até no momento de deixarmos esta terra para partirmos para a eternidade, carregamos um fardo que não deveria existir, se nós fôssemos capazes de nos colocarmos diante dessa graça. Teresinha entende que esta obra não é dela, esta obra é do Espírito Santo. Por isso, ela gostava de repetir, tudo é graça. Mas colocar-se conscientemente
diante desta realidade é pedir ao Espírito Santo que, diante da aridez, pequenez da nossa visão míope, do nosso coração, muitas vezes marcado por feridas, por tristezas, por mágoas, que Ele generosamente irrigue esse terreno, traga para esse terreno uma chuva de graças e de bênçãos e nos ajude a fazer a experiência, ainda que de uma forma mínima, pequena, desta misericórdia que Teresinha experimentou. Não tenho dúvidas, meu irmão, minha irmã, de que no dia em que fizermos essa experiência, nós mais não nos sentiremos de jeito nenhum naquele lugar em que muitas vezes nos colocamos, de que merecemos alguma coisa, de que somos, por aquilo que construímos, por aquilo que fazemos, pelos títulos que temos ou pela condição social que alcançamos, merecedores. E entenderemos naquele dia que a nossa vida, por esta existência marcada pela misericórdia, não é outra que fazermos dela uma vida doada, uma vida entregue, não uma vida que recebe, não uma vida que retém, não uma vida que reclama algo para si, mas uma vida que entende que o seu sentido é doar-se. Teresinha de Jesus, nesta sua compreensão, viveu a espiritualidade da pequena via, porque ela se fez pequena, vivendo as pequenas coisas em cada atitude, palavra, relação que ela realizava. Isso fez com que ela encontrasse Deus em tudo e em todos, porque ela rapidamente se deu conta de que o seu coraçãozinho, como ela repetia, não seria capaz de fazer isso por si só, porque o nosso coração muitas vezes é marcado por aquelas questões, aquelas dúvidas, aqueles senões que todos nós conhecemos. Mas ela entendeu rapidamente que Jesus poderia amar através dela. E que amando através dela, ela então realizaria aquilo que Ele tanto pediu. Nisto sereis reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Então ela pedia, Jesus ama em mim. Jesus ama através de mim. E sentindo-se amada, ela o fez amado. O fez tanto amado, que segundo o Santo Padre, depois de São Francisco de Assis, ela é a santa mais venerada no orbe. História de uma alma está traduzida em cerca de 50 idiomas. Em 2023 foi beatificada. Desculpe-me, em 1923 foi beatificada. É a emoção. Em 1925, canonizada. Em 1927, declarada junto com São Francisco Xavier, padroeira das missões. Em 1997, proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II. É uma história tão linda que, ao olharmos para a história de uma alma, muitas pessoas poderiam se perguntar, mas o que ela tem de extraordinário para ser doutora, para ser tão amada, para ser tão venerada, para ser tão procurada em leituras pelo mundo afora? O que ela tem de extraordinário é aquilo que haverá de fazer a minha e a sua vida extraordinária. Uma vida que faz a experiência de ser amada, de sentir-se amada e de entender que Ele nos amou por primeiro. E o seu amor é incondicional. Não é como o nosso amor, que cobra, que exige, que faz drama, que precisa discutir relação, que de vez em quando entra em crise e faz tanta coisa que às vezes tira a paciência, gera tristeza e faz com que o rosto derrame lágrimas sem necessidade. Deus nos ama por primeiro. E ao nos amar por primeiro, Ele nos investe também desta capacidade
de fazer com que a nossa vida, ao passar pela vida dos outros, torne a vida dos outros mais leve, não mais pesada. Uma vida mais iluminada, não mais sombria. Uma vida que também encontre sentido, não uma vida desbussolada. Que a experiência dessa noite tão especial para todos nós, que temos o privilégio de receber esta santa aqui, no lugar da ciência, do estudo, da técnica, num lugar que produz inteligência, pensar inteligente, mestres e doutores, que ela nos ajude a reconhecer que tudo aquilo que fazemos, por esforço nosso, por suor nosso, por trabalho nosso, se não fizer da nossa vida também uma vida que transforme a vida nossa em primeiro lugar, a vida dos outros, do mundo, do planeta, que clama também por transformação, por cuidado, por zelo, que sentido terá a nossa existência? Que ao final da nossa passagem por este caminho, que eu não sei quanto tempo durará o meu, nem tampouco posso me certificar do seu, possamos chegar lá com a certeza da experiência da misericórdia vivenciada. E que aqueles que passarem por nós, quando tiverem que se despedir de nós no dia em que partimos desta terra, também sintam que o mundo tenha ficado um pouco mais pobre. Não porque nós os fazíamos rir, não porque nós éramos amigos que convidávamos para passear, não porque nós éramos pessoas que emitiam opiniões aqui ou lá, não porque nós estávamos no critério daquilo que é considerado inovador, transformador, de moda, mas porque nós somos capazes de amar, de trazer amor e de fazer com que a vida dessas pessoas fosse um pouco melhor. E que Santa Teresinha nos ilumine neste bom propósito. Que se alguém de nós, nesta noite, aqui nesta igreja, tiver o seu coração marcado por qualquer coisa que vá na contramão deste ideal tão maravilhoso e iluminador, eu vos suplico, ó amada Santa Teresinha, minha madrinha, com quem tenho intimidade há tantos anos, fazei cair do céu sobre as pessoas que ainda não experimentaram a misericórdia do Pai, a graça de vislumbrá-la nesta Eucaristia. Amém.